Igreja, da primeira à última página da Bíblia Sagrada, trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia para mim. Glória a Deus. Então levanta o iPad aí, o iPhone. Da primeira à última página da Bíblia, nós temos o registro do desígnio de Deus para a humanidade, e isso de forma escancarada. Deus criou o homem para uma relação íntima e pessoal com seu Criador, assim como um pai anseia pelo filho, assim Ele nos ama. Amém? Consegue dizer isso em voz alta? Deus me ama? E a intenção desse pai é se tornar conhecido. A intenção desse pai é se revelar aos homens. Em Cristo Jesus, nós temos essa revelação, alcançando um pequeno grupo de pessoas lá na Galileia, lá em Israel. E esse pequeno grupo, depois que Jesus morre na cruz e inicia a igreja, gera a igreja, aquele pequeno grupo cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, revela Deus ao mundo. E hoje nós só estamos aqui porque de geração em geração pessoas escolheram se encher de Deus, e cheias de Deus elas se transformaram em instrumentos através dos quais Deus se revelou aos homens. Naqueles dias, para vocês terem uma ideia, a presença de Deus era tão evidente na vida dos primeiros discípulos, que num episódio lá em Atos capítulo 4, 13, Pedro e João começam a pregar e começam a ensinar, e os religiosos, diz o texto, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então a presença de Deus, eles carregavam tanto de Deus em si, eles eram portadores de uma glória tão viva, tão maravilhosa, que os seus ouvintes eram obrigados a reconhecer que eles haviam estado com Jesus, porque a sua autoridade, os seus olhos, as suas palavras eram palavras de pessoas usadas por Deus, pessoas que gastaram tempo com Jesus. A sua face transmitia a própria graça de Cristo Jesus. E naqueles dias todos entendiam que o sucesso de uma missão dependia do quanto de Deus eles pudessem reter. Segundo Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo ensina à igreja: nós temos porém esse tesouro, ele chama evangelho de tesouro, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas ele tem uma consciência muito clara: eu sou um vaso, e quando esse vaso está cheio, então eu posso ser um reflexo da glória de Deus, o poder de Deus vai se manifestar, porque eu me dispus, eu me esvaziei, e assim o meu vaso, a minha vida como um vaso foi cheia. Então diz em voz alta para o seu vizinho: nós somos apenas vasos. Quando eu me converti, imagina uma conversão há 22 anos atrás, se hoje já é difícil você se converter, porque você ainda sofre hostilidade, imagina 22 anos atrás. Eu praticamente, em algumas semanas, perdi todos os meus amigos, e comecei a tentar me relacionar na igreja. Eu lembro de um dia que eu falei: bom, se é isso, tudo bem, preciso fazer novos amigos. Me arrumei, fui para a igreja. Primeiro que passou pela minha frente, eu falei: ô brother, e aí? Tentei puxar assunto, ele respondeu assim: e aí, vaso? Aí eu, putz, sabia que eu tinha que cortar o cabelo, cara. Cheguei aqui com essa caixa d'água, já ganhei apelido. Vamos me chamar de vaso na igreja.
Depois eu fui saber que vaso era vaso. Agora, para esse vaso estar cheio de Deus, nós precisamos nos esvaziar. Por isso a oração mais sábia que um cristão pode fazer é: Senhor, mais de Ti e menos de mim. Pode declarar isso? Senhor, mais de Ti e menos de mim. Eu quero me esvaziar de mim. Mais de Ti e menos de mim. E o que é importante nós sabermos logo no início desse sermão? Se nós não nos esvaziarmos, Ele encontrará um modo de nos esvaziar. Esse sermão está baseado no livro de Jó. E Jó ocupa um lugar muito particular na palavra de Deus. Jó é uma das histórias que o homem não consegue explicar direito. É mais ou menos o que aconteceu com Abraão, quando depois de ter servido a sua vida toda a Deus, de ter esperado contra a esperança dos outros de que a sua promessa não se cumprisse, depois de ter gerado um filho em idade tão avançada, depois de ter provado de todas as formas possíveis e imagináveis que Deus era tudo para ele, agora ele vê Deus pedindo o seu filho, o seu único filho. É como alguém dizendo: mas Deus, essa altura do campeonato, depois de tudo que eu já te provei, depois de tudo que eu já mostrei de amor a ti, o Senhor me pegar pela goela e me enforcar aqui pedindo o sacrifício do meu filho? Jó, foi uma história um pouco parecida, porque essa história tem um caráter próprio, e ela ensina lições que nós não vamos achar em nenhum outro lugar, em nenhum outro personagem bíblico. Eu vou citar diversos textos aqui hoje no livro de Jó. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Jó, mas eu começo com o primeiro versículo do primeiro capítulo, onde a Bíblia nos apresenta Jó. Jó capítulo 1, verso 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Repete comigo, enumerando, dedão. Jó era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Vamos repetir: sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você não encontra uma declaração como essa a quase ninguém na Bíblia Sagrada. Jó é um dos poucos homens que tem um elogio como esse, um reconhecimento da sua sinceridade, da sua retidão, do seu temor a Deus e do fato de que ele evitava e se desviava do mal. Então qual é a condição de Jó? Jó, além de ser aprovado por Deus, ele é um exemplo bíblico de prosperidade, porque um dos termos bíblicos traduzidos por prosperidade no hebraico é shalev, que significa muito mais que riqueza. Shalev é paz, shalev é satisfação, shalev é plenitude, é descanso para a alma, é deitar e dormir em paz, é muito mais do que posse material. E Jó era um exemplo desse shalev. Havia na vida de Jó uma amplitude da bênção de Deus. Jó 1, verso 2 e 4 diz: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos,
e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Amados, para completar o quadro, como se já não bastasse ele ter a bênção de Deus, ele tinha uma família querida, comunhão entre ele e os filhos, comunhão entre ele e os irmãos, festas, banquetes. Mas aí a Bíblia também nos conta, além de tudo isso, o que Jó fazia. Jó capítulo 1, verso 5 diz: sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, os seus filhos, porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Em outros termos, igreja, Jó era um homem que tinha tudo aquilo que de especial um homem pode desejar: filhos, abundância de bens materiais. Era um homem riquíssimo, o mais rico na descrição dessa narrativa do Oriente, honra e distinção entre todos aqueles que o cercavam. Então Jó é para nós um modelo de um homem fora do normal, acima da curva, perfeito, reto, abençoado, abençoador, multiplicador, temente a Deus, que se apartava do mal, próspero no sentido mais amplo dessa palavra. Jó era um homem aparentemente irrepreensível. Declare comigo: só aparentemente. Aparentemente irrepreensível, como unção, que não precisa de médico, que não precisa de remédio, ou que acha que não precisa de remédio. Só que Deus vê em Jó a necessidade dele ser provado. E por que razão? Se havia frutos, se havia retidão, se havia bênção, se havia integridade, se havia sinceridade. Por que razão? O fato, amados, é que desde o início desse texto, nós descobrimos que Jó abrigava em seu coração uma profunda raiz que precisava ser desraigada, uma justiça própria que deveria vir à superfície para que pudesse ser julgada. Por que Deus provou Jó? Porque Deus queria Jó mais próximo dele, porque Deus queria formar em Jó alguém com um entendimento maior do que ele tinha, porque Deus queria formar em Jó um exemplo para todas as próximas gerações do quão nós não podemos estacionar em nossas convicções e precisamos constantemente nos esvaziar, porque há mais níveis, há mais dimensões, há mais revelação. Então Deus provavelmente esteja aqui agindo em uma resposta a uma oração qualquer de Jó, parecida com aquelas que nós fazemos aqui. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero me aproximar mais, eu quero mais da intimidade contigo, eu quero mais do teu coração. E quando nós oramos, ou fazemos orações como essa, nós temos que estar prontos para uma resposta dos céus. E o que nós vemos aqui é Deus trabalhando com todas as circunstâncias possíveis para levar Jó a um entendimento, a uma maturidade, a um desenvolvimento que ele ainda não possuía, a uma fé, a uma intimidade com Deus, a uma amizade com o seu Criador, que ele ainda, apesar de toda a sua retidão, de todo o seu ritual em favor dos seus filhos, em adoração a Deus, que ele ainda não possuía. E essa raiz, amados, está clara, exposta e evidente na
declaração de Jó em relação aos seus filhos. Aqui no verso 5, nós lemos que Jó disse: porventura pecaram meus filhos? Então ele estava preocupado, e muito preocupado, com os pecados dos seus filhos. Porventura os meus filhos pecaram? No caso deles terem pecado contra Deus, aqui, Senhor, eu já ofereço um holocausto, um sacrifício para perdão de pecados dos meus filhos. Mas o foco dele é os filhos. Você não vê Jó dizendo: porventura pequei ou tenha pecado eu contra Deus. Então Jó estava preocupado com a condição dos filhos, mas não muito atento à sua própria condição. E nessas primeiras linhas aqui nós já temos uma dica do porquê Jó foi provado. Além de não considerar por um acaso a contemplação da possibilidade que talvez porventura, por distração, ele mesmo tenha cometido algum pecado. E amados, se alguém que realmente tenha se autoavaliado, se alguém que realmente tenha julgado a si mesmo, uma alma quebrantada diante de Deus, convencida, consciente do seu próprio estado, consciente das suas tendências, consciente das suas incapacidades, essa alma teria pensado em seus próprios pecados e na necessidade de holocausto, de perdão pelos seus próprios pecados. Então o que eu afirmo aqui é que sim, Jó era um homem de Deus, divinamente vivificado, temente a Deus. Só que aí, o Senhor diz a Satanás: Satanás, observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há semelhante a ele é um homem sincero e reto, temente a Deus, e ele se desvia do mal. E aí, aqui há uma conversa, porque Satanás diz: mas isso é porque ele tem tudo, quero ver ele perder tudo, quero ver se ele continua temente, se ele continua sincero, se ele continua reto, ou se ele não se levanta para amaldiçoar a Deus. E Deus então dá uma permissão para que Jó seja provado. Então, apesar de toda a sua espiritualidade, de toda a sua fé, Jó nunca tinha sondado as profundezas do seu próprio coração. Jó, e eu vou te provar hoje nesse sermão, Jó nunca tinha conhecido a si mesmo. Ele nunca tinha captado a verdade de uma própria condição sua de ruína. Havia em Jó uma dificuldade em reconhecer a sua própria corrupção. E isso em função dessa raiz que precisava ser exposta, ser uma raiz de orgulho, que o impedia de ver além do que aquilo que ele acreditava sobre ele mesmo.